Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Centro Espírita Morada Cristã. Estamos felizes por ter você aqui conosco para mais um momento de tratamento espiritual. Neste momento, coloque ao seu lado a sua garrafa com água para que seja depositado o remédio necessário ao seu tratamento. Hoje vamos iniciar o nosso tratamento com a leitura da mensagem número 44 do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, com o título Oraremos, que fala sobre uma passagem da primeira epístola de João, dirigida às igrejas situadas na Ásia, contida no capítulo 5, versículo 14, e que diz assim: E esta é a confiança que temos para Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E Emmanuel faz os seguintes esclarecimentos. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento, para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esquecemos de que a nossa capacidade visual abrange, mais ou menos, unicamente o curto espaço dos 60 segundos de um minuto, enquanto que o Senhor, que nos acompanhou às numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea na expectativa de obter um milagre. E, às vezes, o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la sem agravar as próprias dívidas, e Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos sim. No entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade de nossa vida. Que assim seja. Agora, após a leitura dessa mensagem esclarecedora e profunda, vamos tranquilizar as nossas mentes, esquecendo por instantes as tribulações e dificuldades do nosso dia, e vamos nos unir em pensamento ao mais alto, implorando: Meu Senhor e meu Deus, que sois todo poder e bondade, com certeza devemos merecer a doença que nos enviaste, Senhor, pois jamais farias alguém sofrer sem uma causa.
entregamos a nossa cura à vossa infinita misericórdia. Se vos apraz nos restituir a saúde, que o vosso santo nome seja bendito. Se ao contrário, devemos ainda sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Nós nos submetemos sem murmurar aos vossos divinos desígnios, porque tudo o que fazeis não pode ter outra finalidade senão o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que esta doença que nos aflige seja para nós uma advertência benéfica e nos leve a meditar sobre nós mesmos. Aceitamos esta enfermidade como uma expiação do passado e como uma prova para nossa fé e nossa submissão à vossa santa vontade. Que assim seja. Passemos agora para a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Item 5. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo, encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deveria ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que lhe as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus conceda certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, for ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O
que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios para se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao avistá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta a fé, exclamará: que boa ideia tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda! O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho, que encontrarás o de que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Desta maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias, fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa é a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Que assim seja. Agora, para darmos prosseguimento ao nosso tratamento, deitemo-nos numa posição confortável e deixemos que nossos braços descansem ao lado do corpo. Deixemos o nosso corpo e nossa mente se aquietarem, enquanto começamos a nos desligar deste dia. Vamos agora trazer a consciência para o nosso corpo, enquanto nos acomodamos e começamos a relaxar, nos desprendendo das tensões e preocupações do dia.
Agora você que está nos ouvindo, feche os olhos e tire um momento só para perceber como é a sensação de parar tudo ao final do dia, deixando de lado as coisas que aconteceram e fazendo uma pausa nas atividades que ocupam a sua mente. Agora leve sua atenção para a respiração, conectando-se com o fluxo do ar. Com cada inspiração e expiração, sem tentar interferir no movimento da respiração, simplesmente aproveitando este momento de relaxamento, sentindo a respiração natural, enquanto o ar entra e sai do seu corpo. Respire naturalmente, deixando-se acolher tranquilamente pelo colchão que te sustenta. Relaxe. Nesse instante, visualize a imagem serena do Mestre Jesus entrando em seu quarto. A sua luz morna e suave penetra todo o ambiente, lhe dando a sensação de conforto e aconchego. Ele se aproxima de você vagarosamente e te envolve num abraço de conforto e paz, com todo o amor. E você se entrega aos braços de Jesus e lhe revela baixinho as suas dores, dificuldades, seus problemas mais íntimos. Nesse momento, meu irmão, se abra para Jesus. Confesse a Ele as suas fraquezas. Ao lado de Jesus estão os trabalhadores da seara de amor e luz, que nesse momento irão fazer uma limpeza em todo o ambiente, retirando as energias nocivas, emanações prejudiciais, acolhendo e encaminhando para tratamento os nossos irmãos sofredores. Agora eles iniciam o tratamento em você. Lhe dão um passe magnético revigorante que percorre todo o seu corpo, da cabeça aos pés. E agora, concentram as energias salutares na área mais sensível do seu corpo, naquela que reclama maior atenção e cuidado. Sinta a energia divina percorrer o seu corpo e inundar a sua mente, te tranquilizando e te trazendo paz. Respire profundamente. Aproveite este momento de comunhão divina. Apenas respire e relaxe. Se sentir sono, não resista. Pode dormir. Saboreie esse momento de descanso, sossego e de tratamento.
Esse momento é só seu, dedicado a você e à sua melhoria física e emocional. Sinta a serenidade no seu corpo todo. Sinta a sensação de alívio e relaxamento por estar entregue aos cuidados de Jesus. Deixe que o descanso aconteça naturalmente e que essa música suave te envolva em vibrações de amor e paz.
Agora, chegando ao final do tratamento da noite de hoje, queremos te louvar, Senhor, nosso Deus, e agradecer a toda a equipe espiritual pelo tratamento realizado em nossos corpos, pela fluidificação de nossas águas e pelo clima de paz e harmonia em nossos lares. Te suplicamos humildemente, Senhor, que nos dê força e perseverança para continuarmos nosso tratamento. Guia-nos ao encontro de nós mesmos, nos fazendo compreender as nossas dificuldades e fraquezas. Pai, nos ampara e nos ajuda a vencer as nossas más inclinações, a nos libertar dos vícios que nos aprisionam, a nos tornarmos seres humanos melhores. Te imploramos, ó Pai, a resignação para suportarmos sem reclamar as dificuldades que surgirem em nossas vidas, pois elas são necessárias ao nosso adiantamento moral. Nos sustenta e nos reconduz ao caminho certo se desfalecermos. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Amigos, amigas, irmãos e irmãs de jornada, chegamos ao final de mais um momento de harmonização para tratamento espiritual do Centro Espírita Morada Cristã, pedindo a Jesus e à espiritualidade irmã e amiga que nos ampare e nos sustente em mais uma semana de trabalho e estudo. Nos vemos na próxima sexta-feira, se assim Deus permitir, em que em nossas vidas haja paz, haja luz, haja Deus. Um abraço fraterno e até lá!